Olá, eu sou a Lu e hoje eu vou ensinar para você como eu faço pinheirinhos de Natal. Mas antes uma palavra. Salmo 145, 3. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e sua grandeza inescrutável. Eu risquei aqui 3 pinheiros. A gente trabalha numa paisagem com questão de planos. Então eu tenho aqui, ó, esse pinheirinho tá lá longe, ele tá no último plano. Depois eu tenho um outro que tá um pouquinho maior, é o segundo plano. E depois eu tenho esse grandão que tá bem aqui na frente, que é o primeiro plano. Quanto mais longe, menos a gente enxerga detalhes e a coisa fica meio azulada. Eu vou começar pintando com o azul inverno, esse pinheirinho aqui. Ele tá bem distante, então ele vai ficar bem acinzentado. Eu vou colocar, tô usando um pincel 14, coloquei azul inverno no pratinho, eu carrego o pincel. Ó, tá cheinho de tinta. Aí eu vou fazendo batidinha. O pinheiro, geralmente, ele tem pontinhas. Então você sai, ó, pra fora e volta. O centro você pode preencher com batidinhos. Depois aquelas pontinhas, você vai fazendo isso aqui, ó. Deixando as pontas. Não tem que ficar perfeitamente milimétrico. Os pinheiros têm os galhos meio tortos. Então, se ficar meio tortinho, não tem problema. Ó, cheguei até na linha. Esse pinheiro, a gente geralmente faz assim uma série de tonalidades. Aqui eu vou trabalhar o mais simples. Já vou aproveitar a sujeirinha e vou passar aqui, ó, em cima da linha. Pronto. Agora eu vou colocar a neve. Branco puro, sem diluir. Também carrego o pincel. Agora eu não vou apertar. Eu vou colocar de leve, sem encher inteiro. Você viu que cada galinho eu procuro colocar na parte de cima do galinho. Só algumas pinceladas. Depois que secar, provavelmente a gente tem que reforçar um pouquinho essas áreas brancas. Mas olhe só como fica. Agora que eu terminei de colocar o branco ali, eu já vou aproveitar o mesmo branco e vou fazer uma linha aqui, ó. Limpando para baixo. Eu já tô fazendo a base, o chão. Quando ele tá muito longe, você não vê aqui pinheiro por cima da neve. Você vê a neve fazendo a base, a linha do chão. Agora a gente vem aqui para o outro lado. Aqui nós temos primeiro, segundo, terceiro plano. Então eu comecei pelo de trás, que sempre eu gosto de começar pela última coisa, que tá mais longe. Agora eu venho para esse. Nesse aqui eu já vou mudar um pouquinho a tonalidade, porque ele tá mais próximo. Eu vou misturar verde pinheiro, cor do pinheiro, azul inverno. Eu vou pegar meio a meio, uma pincelada de um, pincelada do outro. Você viu que o tom do verde vai desbotar, e isso vai deixar esse pinheiro um pouco mais próximo do que aquele, mas bem mais longe do que esse. É o plano do meio. Aqui pelo meio, como a gente vai trabalhar branco em cima, eu nem preencho, não preencho tudo. Eu vou pondo moitinhas. Esse tá por trás, né? Então aqui, ó, eu tenho que deixar o espaço com a cor dele bem definido. Pronto, fiz a base. Com esse tom aqui de tinta, eu já vou fazer aqui, ó, vou marcar aqui o plano.
Devia ter marcado aqui em cima já com azul, né? Porque aqui, ó, esse plano aqui, eu trabalhei com azul puro. Então, eu vou fazer o azul aqui também. Vou dar uma esfumaçadinha pra cima. Já esse aqui, eu vou trabalhar com a mesma cor aqui, ó, do segundo plano, que é o verde com azul. E vou limpar o meu pincel pra cima. Lembrando que essa área aqui é toda neve, né? Depois pode trabalhar alguma coisa ali. Mas o meu objetivo agora é fazer o pinheiro. Ensinar o pinheiro. Do mesmo jeito que eu fiz aquele, eu vou colocar o branco em cima também. Já. A gente já deixa definido. Então, coloco o meu branco aqui no pratinho, carrego o meu pincel e aqui eu tenho o galinho bem certinho, né? Aqui ficou meio confuso, mas eu vou desenhando. Galinho, galinho. Toda vez que tiver um galinho, eu coloco um pouquinho do branco na parte de cima. Aqui pelo meio sempre vai ter que ter umas manchinhas. Olha como vai aparecendo. A gente vai definindo. Não posso chegar com esse branco muito aqui dentro. Então, só vou colocar um pouquinho assim, ó. E aqui embaixo, esse eu já posso ver o pinheiro por cima da neve. Então, meu pincel tá carregado de branco. Eu vou fazer aqui, ó, a parte da frente. Atrás vai o tom do plano, do pinheiro. E na frente vai o branco, que é a neve. Já vou usar o branco, vou colocar um pouquinho aqui também. Ó, continua esse para esse lado. Essa parte aqui, passei o branco, eu vou pegar um pouquinho do azul com o verde e vou fazer o pinheiro passar na frente. Aqui, ó, vou definir a bordinha, porque eu tenho o escurinho, assim. Agora vem o último pinheiro, quer dizer, o primeiro pinheiro, primeiro plano. Ele vai ficar bem mais verde. Nesse, eu já vou introduzir mais uma cor. Eu vou começar primeiro lavando meu pincel, secando, porque toda vez que você lava, você deve secar. E eu vou usar o verde pântano. O verde pântano vai ser a nossa sombra. Eu tenho galinhos. Cada galinho tá em cima do outro. Então, de cima para baixo, eu posso fazer assim, ó, toda a parte de baixo do galinho, eu vou colocar o batidinho de pântano. Começando aqui, ó, os galhos bem definidos. Geralmente, os pinheiros que vocês vão achar no Facebook, no Pinterest, no Google, eles vão ter esta forma. Então, vocês podem pintar dessa forma aqui, qualquer pinheiro que vocês acharem. Você viu que todos os galhos das beiradas, eu tô colocando verde pântano. Toda a parte de baixo. Agora que eu trabalhei as beiradas, como o pinheiro é grande, ele não vai ter só ladinhos. Aqui no meio, geralmente, a gente pode trabalhar assim, ó. Que você vai ter um galho pra lá, um galho pra cá e um galho no centro. Olha como vai ficando interessante o desenho dele. E aqui também. Vamos resolver lá em cima agora, que tem aqui. Aqui já fiz pontinha, pontinha. Aqui eu vou colocar um no meio. Aqui vai ter uma pontinha, mais uma pontinha. E aqui a última, que eu vou trabalhar com o pincel assim, não assim. De pezinho, né? Ó, pontinha, pontinha. Agora eu vou
lavar meu pincel, porque o verde pântano ele é muito forte. Seco. E eu vou preencher o restante do pinheiro com o verde pinheiro. Você viu que a base do nosso pinheiro, a base da cor é o verde pinheiro. E olha, eu vou deixando crespinho também. Mas a gente já vai enxergando as sombras. Aqui parece que confundiu, mas não. Daqui a pouco a gente vai colocar o outro tom que vai ser a nossa luz. Aqui a gente teve uma sombra com o pântano. Uma cor média com o pinheiro. E depois uma luz, que eu vou usar um verde um pouco mais claro. E depois, por último, a neve, que daí é o branco. Tá vendo esses branquinhos? É o próprio tecido, porque eu não estou preenchendo, eu faço batidinho. Não tem problema ficar aparecendo esse branquinho, porque depois a gente vem com o branco mesmo, a tinta branca, que vai preencher os buraquinhos e não vai ter problema aparecer. Pronto. Agora, eu vou usar aqui mais um tom de verde. Eu vou usar o verde folha. Vou deixar aqui no cantinho. Verde folha, ele vai dar um contraste muito legal aqui, ó, em cima do verde pinheiro. Assim, todo salteadinho, tá? Não pode preencher espaço. E mais preferencialmente na parte de cima. Olha como vai ficando. Mas você pode, de vez em quando, dar uma batidinha assim pelo meio. Esse é aquele pinheiro mais próximo. Ele tá bem grandão e ele tá no primeiro plano. Você pode trabalhar com as cores, com os verdes, você pode fazer misturas, vai dar contraste, vai ficar muito legal. A princípio parece difícil, onde eu vou colocar a tinta, não sei. Você tem que pegar um paninho e treinar. É o único jeito de você aprender, tá? E eu te garanto que você vai conseguir fazer e vai ficar parecendo pinheiro. Agora eu vou colocar aqui embaixo, antes de finalizar, um pouquinho do azul. Aqui, ó, já tô fazendo o fundo, que seria a linha do primeiro plano. Vou tirar aqui só para você ver. Esse pinheiro, ele tá grande, então a gente enxerga a base dele. Ele tá próximo. Pronto, já fiz uma boa distância aqui. É por aqui, dá pra gente fazer também um pouquinho. Eu gosto de terminar o trabalho, daí depois eu molho e faço esse fundo todo em cima da água. Tem gente que tem medo, tem gente que não gosta, que gosta de fazer primeiro, então pode fazer assim. E agora, por último, eu vou colocar também nesse pinheiro o branco. Com bastante cuidado para não preencher em cima, para não cobrir tudo. Ele vai ficar aparecendo todas as cores. E toda pintura você vai fazendo, se quando você termina, você observa se precisa acrescentar um pouquinho de sombra, se precisa acrescentar um pouquinho de luz. Sempre assim, a gente tem que ir lidando com a tinta, mas é muito difícil fazer uma coisa de primeira mão, à la prima, que saia perfeito do jeito que você queria, do jeito que você imaginou. Então você pode ir fazendo e retocando. À medida que vai secando, você vai observando. É assim que eu faço. Aqui embaixo, eu vou até pegar com pincel sujo mesmo, esses restinhos de tinta aqui, ó. E vou fazer o crespinho verde. Porque o pinheiro tá por cima, o pinheiro tá na frente do chão aqui, ó.
Você viu que aqui confundiu, né? Parece que esse daqui tá entrando dentro, a gente não sabe quem é quem. O que que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho do verde pântano e eu vou escurecer o pinheiro de trás. Olha só. Eu tô deixando esse daqui aparecer mais. Evita colocar o verde pântano agora em cima do branco, da neve, né, que você pôs ali. Olha só como tá separando. Agora eu vou pegar um pouquinho mais do branco, e vou dar uma caprichadinha aqui, ó, no contorno desse pinheiro aqui. Olha só que agora já tá separado. Nesse pinheiro e nesse, você até pode, peguei pincel número 2, peguei verde pântano, fazer aqui, ó, no centro, um tronquinho aparente. Mas você não pode passar inteiro, porque você tem folhagens cobrindo o tronco. Ele vai ficar assim, ó, alguns espaços aparecendo. Aqui, ó, pare por aqui, porque essa parte aqui é a ramagem do pinheiro cobriu o pezinho. Nesse daqui também posso colocar um pouquinho mais discreto. Olha só, tem uma linha, só que onde pegou a neve, significa que tem um galho na frente. Ficou muito pingadinho, vou crescer um pouquinho aqui. E nesse eu posso até iluminar um pouquinho. Que ele vai aparecer um pouquinho mais a linha vertical. Agora a gente espera secar, porque depois de seco, você vai avaliar onde você vai colocar um pouquinho mais de neve, um pouquinho mais do branco. E dessa forma você pode fazer qualquer pinheiro que você achar, em qualquer desenho. Vídeo pequenininho, fácil, você pode treinar, que você vai conseguir com certeza. Para você que tem me apoiado, eu agradeço de coração e até a próxima aula.